Leão da Ilha, destaque. A gente vai falar do Leão e vai jogar domingo pelo Campeonato Pernambucano, quartas de final, e vai pegar o time do Decisão. Bom, o Sport contratou um jovem centroavante, mas esse não vai poder jogar no Campeonato Pernambucano. Confere, Moisés. Um abraço. Um abraço, Vibrante. Ótima tarde para você, quase boa noite. Um abraço também para o Diego, para o Vinícius, para o Miguel nesta sexta-feira. Pois é, Vibrante, contratou. E foi uma surpresa, viu, para o torcedor rubro-negro essa contratação, porque o Sport até já tinha indicado que não iria mais contratar ninguém nessa janela, que se fecha hoje, por sinal, dia 28, mas contratou. E a gente precisa explicar essa contratação, porque trata-se do Arthur Souza. É um jovem centroavante, tem 21 anos, chega emprestado do Red Bull para o Sport. E como é que deu essa negociação? É que o Sport está com uma parceria ali com o Massa Bruta, né, Vibrante? A gente lembra que o Sport trouxe o Lucas Cunha, zagueiro, já estreou, foi apresentado, e agora tem aí a contratação do Arthur Souza, que já teve o nome publicado no bid da CBF. O que é que acontece? O Sport negociou 50% do garoto de 16 anos da base do Sport, o João Anderson. É um meia da base e ele assinou em definitivo com o Bragantino, e o Bragantino comprou 50% dos direitos econômicos desse atleta e 50% permanece com o Sport. E nessa negociação envolvendo esse jovem atleta de 16 anos, meia, teve aí a negociação de 2 empréstimos. O do zagueiro, Lucas Cunha, e também agora do atacante, o Arthur Souza, de 21 anos. Inclusive, Arthur foi campeão em 2021 da Copinha, né, com o Corinthians. Então, ele chega para o Sport emprestado até o fim desta temporada. O atleta que o Sport negociou com o Bragantino, o João Anderson, de 16 anos, se caso o Bragantino quiser comprar mais 10% dos direitos econômicos desse atleta, terá que pagar ao Sport R$750 mil, mas 50% já pertence ao Bragantino. Então, é uma parceria envolvendo 3 jogadores, um do Sport, 2 do Bragantino, um zagueiro e um centroavante. Então, o atleta deve ser apresentado nos próximos dias, deve ser oficializado também nos próximos dias, mas é uma negociação que envolve o menino de 16 anos, meia da base do Sport, envolvendo aí 2 jogadores emprestados vindo do Bragantino, Vibrante. E quem foram o volante e o meia que foram apresentados antes do treinamento, Moisés? Isso, Vibrante. O Sérgio Oliveira, que entrou na partida contra o Operário de Várzea Grande, entrou ali na segunda etapa, ele foi apresentado hoje. Além dele, o Edu Queiroz, que é volante, chega aí emprestado também, estava no futebol russo, estava no Zenit da Rússia, chega emprestado e fica até o fim desta temporada. Um detalhe importante, eu falava agora há pouco sobre o Arthur Souza, que só vai poder jogar Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Nordeste. Isso também cabe isso também, da mesma maneira, será com o Edu Queiroz, que é volante. Chegou depois que já tinha fechado ali a inscrição no estadual e só pode jogar a Copa do Nordeste e o Brasileiro, Vibrante. Torcedor, hoje é sexta, o jogo é domingo. Existe, é isso que eu vou perguntar, faz até graça. Existe alguma possibilidade de a gente ter uma noção do time base do Sport para enfrentar o Decisão ou não? Vibrante, você não se arrisca? Vibrante, ele vai mexer novamente na equipe, tá? Ele terá o retorno ali do Zé Lucas e também do Fabrício Domingues para o estadual, porque no jogo contra o Petrolina o Fabrício estava suspenso. Lucas Lima é uma interrogação, tá? Ainda não está certo a participação do atleta, a liberação para o jogo contra o Decisão, ele ainda está se recuperando da lesão grau 1, mas a tendência, Vibrante, é que a escalação que eu vou passar agora, essa provável escalação, vai ter um monte de ou, tá? Kaique França no gol, indiscutível. A lateral direita pode ser de Plácido, Matheus Alexandre ou Hereda.
A tendência é que seja o Matheus Alexandre. A dupla de zaga, Antônio Carlos e João Silva ou Chico, no lugar ali do Antônio Carlos. Fica uma interrogação. A lateral esquerda, Vibrante, não tem discussão, né? Igor Cariús. O meio-campo, Rivera ou Zé Lucas, junto com Fabrício Domingues e Atêncio. E no ataque, Lobato, Paciência e Barleta. Então, a tendência é que tenha essa equipe no domingo contra o Decisão, com essas interrogações. Na lateral direita, na zaga e também na volância, né? Se o Zé Lucas, voltando da seleção, será o titular ou, quem sabe, o Rivera, que vem fazendo aí jogos com a camisa do Sport. Vibrante. Diego, vamos supor, né? Porque essa pergunta que eu fiz pro Moisés foi quase uma sacanagem minha, porque é um desafio hoje a gente saber o que é que Pepa pensa para cada partida. Mas vamos lá que o caminho seja mais ou menos esse mesmo. Essa linha de ataque, por exemplo, que aí o Moisés foi mais incisivo ao falar de Lobato, Paciência e Barleta. O que é que você acha, se for esse time mesmo? É mais ou menos o meu desenho que eu tava traçando depois do jogo contra o Operário, sabe, Vibrante? Porque no gol é o Kaique França. A lateral direita, mesmo o Hereda tendo tido menos oportunidades, mas foi um jogador que mais ofereceu para o setor direito do Sport. Mas não vai ser o Hereda, deve ser o de Plástico. A defesa, o Antônio Carlos vem decaindo muito desde o jogo contra o Náutico, né, quando ele falhou nos 2 gols. O miolo de zaga, João Silva e Chico. Para mim seria uma dupla interessante, mesmo sendo 2 zagueiros canhotos. E o Igor Cariús para completar a lateral esquerda, porque para mim joga mais do que o Dalbert. Meio de campo, já tem uma interrogação muito grande, porque o Christian Rivera jogou 2 partidas e para mim fez 2 partidas regulares, mas tem o Zé Lucas que vem jogando muito bem. Então, ou o Zé Lucas ou o Christian Rivera, para não perder muito aquela pegada no primeiro homem de combate. Fabrício Domingues e Rodrigo Atêncio. Para mim é uma dupla que vem se entendendo, vem dando muito certo. Enquanto o Lucas Lima não estiver em condições de jogo, Atêncio é titular absoluto nesse time. E no ataque, Lênin Lobato, Paciência e o Christian Barleta. Além disso, o Carlos Alberto entrou no jogo passado e não fez nada. E o Lênin Lobato, quando entrou, no pouco tempo que fez muito mais do que o ataque do Sport no segundo tempo inteiro, né? Chutou 3 vezes. Então o Lênin Lobato não pode ser reserva nesse time hoje, pelo que ele já vem fazendo, contribuindo, marcando gols. Então é Lobato na esquerda, na direita o Christian Barleta e o Gonçalo Paciência deve ser mantido ao invés do Pablo. Uma das boas surpresas do campeonato, Moisés, que é o Decisão, que é inegavelmente um time bem treinado, com uma folha pequena, com um investimento pequeno, e conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Pernambucano, porque hoje, com o regulamento que temos até esse ano, 6 equipes, né? 2 se qualificam direto, mais 4 vão para as quartas. Dessas 6, sempre se espera que o Trio de Ferro passe e o Retrô. Então, quer dizer, quem se destaca são os outros 2 que chegam junto. E aí, o Maguari foi excepcional, eu uso logo essa palavra, mas o Decisão cumpriu um campeonato muito bom. Você tem alguma informação sobre como vem o time do Decisão para essa partida? Vibrante, com força máxima, tá? Não tem nenhum problema para esse jogo. A mesma base que enfrentou o Náutico na semana passada e venceu, é a base que vai entrar em campo. Um detalhe muito importante, o Decisão enfrentou o Sport na história do futebol 3 vezes e só perdeu 1 vez, tá, Vibrante? Na realidade, perdeu 2 vezes, né? Não, foram 1 vez mesmo, apenas 1 vez, perdão. Porque em 2020, o Sport enfrentou o Decisão por 2 oportunidades no estadual. E acabou ficando, um foi empate e o outro acabou vencendo. E aí o Decisão jogou contra o Sport na ilha e empatou, né? Não perdeu, foi 1-1 aquela partida. Então, o Decisão vai com força máxima, né? O técnico Fernando Tonetti tem feito um treino muito específico, né? Eu tenho acompanhado as redes sociais também do Decisão. Então, foco total para esse confronto. Deve ir a campo com Anderson Testa, Felipe Cordeiro, Arthur Potiguar, Gilmar Pitimbu e Nino Potiguar, Natan Barra e Juninho, Matheus Mosquito, Henrique Paraíba e Bambam. Essa deve ser a equipe, né, que vai entrar em campo contra o Náutico, contra o Sport no domingo. Porque teve uma semana aí para trabalhar e
eu conversei com algumas pessoas, até onde eu pude apurar, é que o Decisão, Vibrante, vai lutar para ir para a semifinal, tá? A ideia do Decisão agora é buscar coisas maiores, é buscar, quem sabe, até uma vaga na Copa do Brasil, né? E para isso acontecer, teria que passar pelo Sport e teria também que enfrentar o Santa e avançar, mas já que conseguiu chegar aí nas quartas, o Decisão vai em busca de cometer uma façanha vencendo o Sport na Ilha do Retiro no domingo. Então vai com força máxima, não tem nenhum problema para o jogo de domingo, Vibrante. Ok, jogo do domingo, às 4 da tarde, no meio do carnaval. Já tem arbitragem já definida. Eita, quem é que apita? Rodrigo Pereira, né? Árbitro FIFA, árbitro da Federação Pernambucana de Futebol, auxiliado por Francisco Chaves e Carla Santana. O quarto árbitro é o Hugo Figueiredo e tem VAR, tá, torcedor? Tem VAR nessa fase. O VAR é o Gilberto Castro Júnior e o AVAR é o Bruno Vieira. Então tem VAR nessa fase. Só não tem torcedor, né, Vibrante? Não terá a presença do torcedor no domingo, Vibrante. Quantos por cento para o Sport e quantos por cento para o Decisão em termos de classificação? Você dá que percentual para cada um, Diego? Eu vou colocar 70-30, Vibrante, porque o Decisão vive um momento mágico na sua história, né? Passou de fase, pode chegar mais além da competição e a equipe está muito motivada, né? O Fernando Tonê conseguiu levantar muito essa moral do time de Decisão na primeira fase ainda, né? Tanto que o Decisão saiu da zona de rebaixamento por uma classificação, mas ainda mantém os 30%. O Sport, pelo favoritismo que tem, pelo time que tem no papel, tem 70%. Tudo bem, vai jogar em casa, sem torcida por conta do carnaval, mas o Sport tem aquela obrigação moral de poder vencer o Decisão, mas ainda vejo que o Decisão pode se aproveitar diante do Sport que está com a moral abalada. Eu tenho recebido umas informações, tenho apurado também, mas eu também entrei em contato com a diretoria do Sport, ninguém confirmou que o Romarinho tinha pedido para ser emprestado. Veja que a janela se encerra hoje, né? Mas ele está um pouco insatisfeito, sem muita oportunidade. Ele já fez 6 jogos nessa temporada, está voltando ainda naquele processo de lesão, né, Vibrante? Voltou na reta final da Série B, mas não chegou a jogar, salvo engano, ficou ali no banco, se recuperando, né, mesmo participando ali, né, daquele momento do acesso, mas eu recebi informação que o atleta está um pouco satisfeito e desde a quarta-feira que eu estou apurando essa informação, porque ele não foi relacionado para o jogo, né, a opção técnica não esteve presente na eliminação na Copa do Brasil. Entrei em contato hoje com o pessoal do Sport, ninguém confirmou, né, claro que é natural que eles não vão confirmar, mas a gente está recebendo essa informação já faz uns dias que o Romarinho não está muito feliz e teria pedido para ser emprestado. Então a gente precisa aguardar os próximos capítulos, até porque, repito, a janela de transferência se encerra hoje.